like a Hellcat. Rendimento vai ser o trabalho realizado que a gente acabou de encontrar, 20, dividido pela quantidade de fonte quente, que é de 80, tá? Posso cortar aqui, cortar esses dois zeros, dividir tudo por 2, e eu vou ter aqui 1/4. 1/4, pessoal, 1 dividido para 4 não dá, né? Então bota aqui um zero e um zero e uma vírgula. 10 dividido para 4 vai dar 2, porque 3 passa. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Baixou 0. 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 4. Primeiro, para calcular o rendimento, a gente tem o trabalho dividido pela quantidade de fonte quente. É isso? Porém, pessoal, a gente ainda não tem o trabalho. Mas eu sei que o trabalho vai ser a quantidade de fonte quente subtraído da quantidade de fonte fria, que vai ser a quantidade de fonte quente 80 menos quantidade de fonte fria 60. Então a gente vai ter aqui 20 quilocalorias. Então é só substituir aqui na nossa expressão. Isso tudo, pessoal, nos traz um rendimento. Esse rendimento, se você pegar aquela equação anterior, ela vai dar o trabalho realizado dividido pela quantidade de fonte quente. Essa é a equação para que a gente consiga calcular o rendimento. Lembrando que esse rendimento sempre é dado em porcentagem. Ó. Então vamos supor que você tem aqui 300 de trabalho realizado por 1000 de quantidade de fonte. Só que cheio de água essas minas estavam. E aí os caras tiravam de pouquinho em pouquinho e o trabalho demorava muito. Então, através dessa descoberta dessas máquinas térmicas, também veio a ajudar, tá? Eles descobriram que se aquecessem, dessem um jeito de fabricar uma máquina térmica através desse princípio aqui, pessoal, eles conseguiriam tirar essa água com uma maior escala. Olha só aqui um exemplo de aplicação que fala o seguinte, ó, um motor de combustão interno, em cada ciclo de operação, absorve 80 quilocalorias de calor de fonte quente. Então, 80 quilocalorias é a fonte quente. E rejeta 60 quilocalorias de calor para a fonte fria. O rendimento desta máquina é de quanto? Vamos ver aí. Então, ó, eu vou ter 300 dividido por 1000, que é 0, 0, 3.000 dividido por 1000, 3. Então aqui vai ter 0,3. Mas o rendimento é dado em porcentagem, tá? Então você multiplica por 100 e aqui eu teria aqui um rendimento de 30% dessa minha máquina térmica, tá? Professor, e qual é o real esquema, tá? O real esquema é o seguinte, pessoal. Olha só. Vamos supor que a gente trabalha em forma de em redor de um e já que é uma coisa constante, tá? Já que é uma coisa constante, quer dizer que a variação de energia interna é 0. Então, a fonte quente, tá? Vai ser igual ao trabalho realizado, tá? Então, a nossa fonte quente, o calor de fonte quente, vai ser igual à variação da energia mais o trabalho. Como esse cara aqui é zerado, tá? Essa pressão vai fazer com que esse dispositivozinho aqui gire. Quando ele gira, que ele está com esse cabo fixo aqui, o que é que acontece? Esse cabo também gira e faz com que essa roda aqui gire. Isso aqui, pessoal, tá? Isso aqui é o trabalho, tá? Isso aqui é o trabalho. Isso aqui é o motor, tá? Isso aqui é o motor térmico, mas nem todo o trabalho é realizado. Então, ó, do refrigerador para a fonte quente, eu tenho uma quantidade de fonte quente, tá? Aqui eu tenho no trabalho realizado e aqui eu tenho a quantidade de fonte fria. Então, quantidade de fonte fria mais
módulo de trabalho é igual ao módulo da quantidade de fonte quente. E isso nos dá o que a gente chama. A minha eficiência é dado por essa letrinha E, que vai ser a razão entre a quantidade de fonte fria dividido por o módulo do trabalho. Lembrando que esse trabalho nunca vai ser negativo. Se ele já está em módulo aqui, é para que ele não seja negativo. Então a gente pode calcular, pessoal, a eficiência de uma máquina térmica através dessa equação. E a gente também pode calcular o rendimento de uma máquina térmica através dessa equação aqui de rendimento. Então, basicamente, olha só, aqui como fosse um protótipo de uma máquina, aqui a gente tem o que a gente chama de fonte quente, aquecendo esse líquido que está aqui. Esse líquido ele vaporiza. Aqui você tem aqui uma arruela presa a uma varetinha, e aqui você tem a outra parte da máquina. Isso aqui, pessoal, vai formar uma pressão interna aqui dentro, tá? Uma pressão, tá? Tem essa perda aqui que eu vou chamar de fonte fria. Professor, e tem como a gente calcular isso aqui? Tem sim, tá? Se a gente fizer aqui um gráfico de pressão por volume, tá, pessoal? Você vai ver que isso aqui é um ciclo infinito, tá? Isso aqui é um ciclo infinito, pressão e vapor. Então, se eu fixar 4 pontos aqui, eu vou ter basicamente o que a gente chama de ciclo infinito, tá? E essa, olha só como isso foi importante na Revolução Industrial, tá? Antigamente o pessoal tinha dificuldade na indústria, né? Em fabricar em grande escala, tá? Se eu não estou enganado, tinha umas, como é que eu posso falar? Tinha aquelas minas, tá? Umas minas, só que cheias de água. Então, ó, a fonte quente vai ser igual ao trabalho, ou seja, quantidade de fonte quente menos o módulo da quantidade do calor de fonte fria vai ser igual ao trabalho realizado. Basicamente, o valor, o calor de fonte quente tem que ser maior do que o calor de fonte fria. Mas se isso for o contrário, ele já está em módulo para que não seja negativado e não, tá? Vamos supor que a gente trabalha em redor de um refrigerador. Então, para esse refrigerador eu preciso de uma fonte quente. Esse refrigerador faça com que tenha trabalho, mas nem toda fonte quente é realizada em trabalho. Também te sobra uma fonte fria, tá? Então, esse motor térmico ele vai realizar trabalho, mas nem toda energia que a fonte quente passa para o motor térmico é realizada em trabalho. Parte é dissipada em forma de fonte fria. Então a gente tem a fonte quente, a gente tem a fonte fria e a gente tem o trabalho realizado através do motor térmico. Isso tudo aconteceu na Revolução Industrial. Fisicamente era impossível transportar calor de uma fonte fria para uma fonte quente. Mas eu falei para vocês que mecanicamente isso é possível. Isso é possível por conta das máquinas térmicas. O esquema de uma máquina térmica, pessoal, é o seguinte: você tem aqui uma determinada fonte quente, tá? Essa fonte quente aquece, fazendo com que o motor gire. Esse motor térmico vai realizar. Então, dentro das máquinas térmicas, a gente tem o motor térmico, tá? E a gente tem os refrigeradores. Um grande exemplo disso, tá, pessoal, é a nossa geladeira, tá? Tão comumente usada por nós. E outra coisa,
vocês lembram que em outras aulas passadas eu falei que era impossível transportar. Não, pessoal, hoje a gente vai falar e dar continuidade aos nossos conteúdos através das máquinas térmicas, tá? As máquinas térmicas, pessoal, elas são bastante usadas por nós, tá? E foram criadas através dos princípios físicos, tá? Todas as funções que existem nessas máquinas térmicas teve como precursor os estudiosos físicos para aprimorar. Então, esse aqui vai ficar um desafio para vocês, tá? Isso aqui vocês vão mandar como trabalho para mim, onde fala o seguinte: qual o rendimento máximo teórico de uma máquina a vapor cujo fluido entra a 560 graus e abandona o ciclo a 200 graus Celsius, ou seja, houve uma diminuição aí, né? Então ele está perguntando qual é esse rendimento aí, pessoal. Eu quero que vocês tentem fazer e me mandem, tá? E mandem a resposta, toda a dissertação da questão. Então a gente tem aqui 0,25. Mas lembrem que ele quer a porcentagem. Então multipliquem por 100. E a gente vai ter aqui um rendimento de 25% deste motor de combustão. Tá bom? Então esse é um exemplo do conteúdo que a gente acabou de ver.